Bom, gente, Henrique Freire aqui, de novo, psicólogo clínico. Só para continuar o vídeo anterior que eu tinha falado, fiquei de falar para vocês um pouco sobre pensamentos automáticos, né? Então, vamos lá. O que são pensamentos automáticos? Pensamentos automáticos são aqueles pensamentos que simplesmente surgem logo após uma situação ter ocorrido, logo após eu ter visto algo, vivenciado algo, lido algo. É um pensamento intrusivo que simplesmente chega e normalmente fica. E qual é o problema desse pensamento automático? É que muitas vezes esse pensamento automático ele não reflete uma realidade, ele reflete apenas um achismo. E a gente acaba baseando nossos sentimentos e nossos comportamentos num achismo sem ter nenhuma evidência da veracidade daquele pensamento. Então vamos lá para um exemplo. Imagina que eu estou andando na rua e eu vejo duas pessoas cochichando. Eu dou esse exemplo para todo meu paciente, né? Eu vejo duas pessoas cochichando. E aí uma delas olha para mim, né, por um tempo e volta a conversar com a outra e começa a cochichar de novo. Normalmente, pensando numa lógica bem cultural, qual é o nosso primeiro pensamento nessa situação? Nosso primeiro pensamento é de que aquela pessoa está falando da gente, né? Então assim, o teu primeiro pensamento certamente seria, estão falando de mim. Mas, né, se eu pergunto para você, ok, estão falando de ti. Quais evidências você tem, de fato, de que aquela pessoa está falando de você para outra? Né? Nenhuma, se você parar para pensar. Primeiro, a não ser que você tenha uma super audição, sei lá, um super poder de ouvir a metros de distância, quilômetros talvez, às vezes, não sei. Você não tem como saber o que a outra pessoa está falando. Segundo, a não ser que você seja um especialista nisto, você também não tem como saber por leitura labial. Na verdade, se você tiver como saber, me diga por favor, porque eu estou interessado em ser amigo de uma pessoa que faz leitura labial. De muito longe. Então assim, percebe que a gente não tem evidência nenhuma de que aquela pessoa está falando de mim, mas ainda assim eu boto isso na minha cabeça de que estão falando de mim e eu aceito isso como se fosse natural, né? Um achismo meu, sem nenhuma base de evidência e que só na verdade. Mas aí alguns pacientes chegam para mim e perguntam, mas Henrique, e por que ela olharia para mim, né? Por que ela iria olhar para mim e voltar a conversar? Bom, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte. A pessoa pode muito bem estar conversando com alguém e em algum momento se distrair ou olhar para algum lugar, olhar para um outro ponto, o ponto onde você estaria, e voltar a conversar sobre o assunto anterior e não necessariamente sobre o que ela viu. Né? Isso é muito normal em qualquer conversação. Quem de nós não está conversando aqui um tempo, vê um carro passar e volta a conversar e não necessariamente eu estou falando sobre o carro que passou. Né? Não, Rick, mas veja, eu tenho quase certeza que realmente ela falou sobre mim. E aí eu sempre pergunto também, mas veja, qual é a certeza que você tem que ela olhou para você? Né? A gente nunca tem essa certeza. Né? Qual é a certeza que eu tenho que ela, por exemplo, não olhou para algo que estava próximo a mim, algo que estava do meu lado, algo que estava atrás de mim? Quem nunca passou por isso, gente? Né? Quem nunca respondeu, quem nunca passou vergonha respondendo um tchau que não era para você, era para alguém que estava atrás de ti? Então assim, de novo, eu não tenho como ter essa certeza, a não ser que eu tenha perfeitamente uma leitura mental, que é outro problema que eu não ia falar mais na frente, um olho biônico, eu não tenho como identificar isso, né? Não, Henrique, mas olha, ela falou de mim, eu tenho certeza que ela olhou pra mim e falou de mim. Tanto é que quando ela falou, a outra pessoa se virou e olhou pra mim também. Beleza, então. Tá bom, vamos dizer então que ela falou de você. Se eu perguntar a você, tá, o que é que você imagina? Que ela falou bem ou mal de ti? Uma grande parte da população, né, vai dizer que falaram mal. Você mesmo talvez possa pensar isso. Se alguém olhou pra tu, cochichou com outra, e a outra olhou pra ti, você pode pensar inicialmente que falaram de ti, mas falaram algo negativo. Tem uma face no dente, tá com alguma coisa suja, tá com alguma mancha, tá com o cabelo despenteado, né? Então eu sempre pergunto isso também. Poxa, tá bom, mas mesmo que estivessem falando de nós e a gente esteja certo sobre isso, por que é que a gente ainda interpreta, no nosso achismo, que estão falando mal? E não que estejam falando bem ou elogiando a gente, né? Poxa, será que ela não podia estar olhando pra mim dizendo, olha que camisa legal daquele cara, olha que cabelo bonito daquele cara, né? Inclusive, lavei meu cabelo hoje, tá bonito mesmo. Mas assim, olha que cara bonito, né? Por que não? Por que eu não posso interpretar dessa forma? Se é pra eu achar algo, por que eu não posso achar uma coisa positiva?
né? E tem uma explicação lógica para isso, sim, uma explicação tanto biológica quanto cultural, mas eu não vou falar nesse vídeo porque senão vai ficar gigante, tá? Mas em algum outro momento eu vou me dirigir a essa parte sobre por que é que nós, seres humanos, focamos tanto nas coisas negativas, vamos dizer assim, tá bom? Mas enfim, a grosso modo, espero que vocês tenham entendido o que são esses pensamentos automáticos, né? E aí, quando esses pensamentos automáticos eles são realmente puro achismo, a gente diz que eles são pensamentos disfuncionais, porque se eles não são baseados numa verdade, eles estão baseados apenas numa conjectura mental exclusivamente sua, né? Um achismo, que se não reflete uma realidade, como é que eu vou basear meu comportamento, a forma como eu me sinto, numa coisa que talvez não seja real, né? Então, pensamentos automáticos são isso que eu acabei de explicar para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aí, que eu, assim que eu puder ver o grupo, eu tiro essa dúvida para vocês, tá bom? No próximo vídeo, eu vou ver se eu explico um pouco mais sobre algumas características desses pensamentos, incluindo essa questão que eu falei para vocês sobre por que seres humanos tendem a prestar atenção tanto nas coisas negativas, tá bom? Um abraço e um beijo para vocês, até mais.